Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Vamos ler mais uma vez? Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Feche seus olhos. Coloque sua Bíblia aí no banco, queridos. Vamos falar com o Pai mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, essa é a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que vem como um renovo sobre as nossas vidas. A Tua palavra que traz um refrigério à nossa alma, Senhor. Meu Deus, usa a minha voz, a minha boca, que os meus lábios sejam instrumentos da Tua palavra, meu Deus. Pai amado, que o Senhor venha nos encher cada dia mais e mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus nós Te louvamos e nós Te agradecemos. Amém. Pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aqui nós vemos uma promessa que Jesus deixa para os seus discípulos. Jesus morreu, ressuscitou e Ele deixou essa promessa para os seus filhos, para os discípulos. E após isso a palavra vai dizer para nós que Ele foi levado aos céus. E hoje Ele está à destra do Pai. E quando o Senhor deu essa palavra, eu demorei um tempo para poder entender o que o Senhor queria falar. E Deus me levou para algo muito importante e algo fundamental nas nossas vidas. Quando a gente fala de poder, nós imaginamos os super-heróis com poder. Nós imaginamos os super-heróis que estalam os dedos, que apertam seu relógio e eles viram super-heróis. Mas aqui esse poder que o Senhor Jesus quer falar conosco nessa manhã é o poder que vem pela palavra de Deus. É o poder que vem através da intimidade com o Senhor. Quando nós estamos conhecendo alguém, nós só somos conhecidos e nós só aprendemos daquela pessoa através da conversa e do diálogo. É ou não é assim? É assim, igreja? Amém? Vocês não reparem não que eu não estou com a voz muito boa não, queridos. Esses dias está bem complicado assim. E meu líder de louvor ainda me colocou para ministrar à noite. Amém. Glória a Deus. Tudo que tem fôlego, louve o Senhor. Mas vocês não reparem se a voz der uma falhadinha não. Então nós só conhecemos alguém e nós só nos deixamos conhecer através do diálogo. Eu lembro que quando nós chegamos aqui em Rio das Pedras, nós não conhecíamos muita gente. E através da conversa, do diálogo, nós fomos conhecendo um a um. E vocês também foram nos conhecendo. Amém, queridos? Vocês permitiram que vocês nos conhecessem também. E é assim com o Senhor Jesus. Ele não vai entregar nenhum dos tesouros escondidos para aquele que ele não conhece. Como que você vai fazer conforme está escrito na palavra dele, que você vai expulsar os demônios, que você vai pegar em algo mortífero e não vai fazer mal? Como que você vai fazer isso se você não tem intimidade com o Pai? Como que você vai ter o poder se você não busca o poder mediante a palavra de Deus? Nós temos visto, ouvido e várias pessoas, elas vêm até nós falando, orem por mim. E a gente ora. Existem batalhas que são só nossas, existem momentos que vai ser só você e Deus. Não vai adiantar o pastor, a pastora ir lá e orar por você. Aqui nesse caso nós estamos falando sobre poder. Às vezes você pode olhar para uma pessoa e falar, nossa, mas aquela pessoa é tão usada por Deus. Aquela pessoa é tão cheia do Espírito Santo de Deus. Vai ver o tempo que ela passa na presença do Senhor. Vai ver o tempo que ela dedica da vida dela em oração, em consagração. É assim, é isso que a palavra de Deus quer nos ensinar nessa manhã. Pouca oração, pouco poder. Repita comigo, queridos. Pouca oração, pouco poder. E como que você vai ter muito poder? Repita agora comigo. Muita oração, muito poder. É assim que nós vamos receber poder que vem do alto. Porque nós só vamos conhecer mais o Senhor Jesus a partir do momento que nós
entregamos a nossa vida e nós declaramos totalmente a dependência dele sobre as nossas vidas. Não adianta você orar e buscar e falar: ah, Senhor, tá bom do jeito que tá. Não, querido, queira sempre mais o Senhor Jesus, porque Deus, Ele tem sempre mais para colocar na nossa vida, Ele tem sempre mais para nos entregar, Ele tem sempre mais para acrescentar nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Para ver um milagre é necessário que haja uma circunstância adversa na nossa vida. É ou não é assim? Porque quando as coisas estão boas, a gente não lembra de orar e de buscar. É assim, querido, o ser humano é assim. Mas quando acontece algo muito difícil na nossa vida, uma situação adversa, aí que nós vamos buscar ao Senhor. Aí que nós vamos nos consagrar. E eu não estou chamando a atenção de vocês, querido. Não estou. Eu estou dizendo que sempre que algo de muito difícil, uma circunstância adversa chega na nossa vida, é aí que nós nos colocamos a buscar o Senhor. E não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que cada dia, mais e mais, nós estejamos cheios do poder dEle. Cheios da presença dEle. Que quando essas situações adversas virem sobre as nossas vidas, porque elas vão vir, nós estejamos tão cheios do Espírito Santo de Deus, que nós vamos declarar com a maior fé que nós temos na nossa vida. E nós vamos dizer: eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. É assim que o Senhor Jesus vai fazer nas nossas vidas. A oração, ela vai ser sempre a arma mais poderosa para receber poder. Não adianta você querer pegar atalho. Não adianta você querer fazer devocional, buscar o pastor da internet. Não adianta você querer, sei lá, buscar o guru. Eu não sei o que você tem mexido, buscado. Eu não sei onde você tem colocado a sua fé, ou para quem você tem deixado a direção da sua vida. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, o Deus que me salvou, o Deus que me batizou com o Espírito Santo, o Deus que nos cura e o Jesus que vai voltar. Ele diz na palavra dele que a oração, ele nos ensina que a oração sempre vai ser a arma mais poderosa. Sempre vai ser. Você tem uma arma poderosa na sua mão, querido. Você tem uma arma e é algo tão simples de falar com o Senhor. É tão prático, é tão fácil. Às vezes você está ali, você está conversando com o Senhor, a palavra diz: orai sem cessar. Em todos os momentos nós devemos orar sem cessar. Em todos os momentos nós temos que estar na presença do Senhor Jesus. Em todos os momentos as nossas petições, elas têm que ser conhecidas diante do nosso Deus. Esse poder que Ele vai nos dar é o poder para pregar o Evangelho. E não é só para o pastor e para a pastora, é para você pregar para o teu vizinho. É para você pregar para aquela pessoa da tua escola, da faculdade. É para você falar de Jesus para ela. Quando ela vir reclamar para você, falar qualquer situação que ela está passando, você vai falar: eu creio num Jesus que pode todas as coisas. Eu creio num Jesus que pode mudar essa sua situação. É ou não é assim? Não é assim, Fernanda? É assim que Deus faz. Deus opera um milagre. Às vezes nós estamos olhando, não estamos vendo. E quando nós menos esperamos, Deus faz o milagre. Deus traz à vida aquilo que o médico já tinha falado que não tinha mais jeito. Deus traz à vida aquela pessoa que não podia mais andar. Ela olha e fala: eu não quero nem andador mais, porque o meu Deus me curou. É assim que Deus faz. Que Deus faz nas nossas vidas. Permaneçam firmes no propósito. Não saia do propósito do Senhor. Não saia de onde o Senhor tem te colocado, de onde o Senhor tem ordenado. Sabe por quê? Porque tudo que nós vamos fazer nessa vida, nós temos que ser obedientes mediante a palavra do Senhor. Nós temos que declarar a constante dependência dEle. E como que é isso? É você não suportar ficar longe da presença do Senhor Jesus. Eu li algo uma vez que me chamou a atenção, que falava que o fanático, ele vinha para a igreja para buscar o Senhor, porque ele tinha medo de ir para o inferno. Mas o adorador, ele vinha para a casa do Senhor porque ele não suportava ficar longe da presença dele. Sabe o que eu vejo aqui, querido? Intimidade com o Senhor.
Deus, ele não tem filhos favoritos, mas o crente, ele só é ouvido no céu e ele só é respeitado no inferno pelo tempo que ele passa de joelhos dentro da presença do Senhor Jesus. Eu acho que você não entendeu, eu vou falar mais uma vez para você entender. O crente, ele só é ouvido no céu e ele é respeitado no inferno diante do tempo que ele passa de joelhos na presença de Deus. Eu te convido nessa manhã a você se posicionar a ser uma pessoa de oração, a buscar a face do Senhor Jesus, porque quanto mais você busca a presença dEle, mais você se achega a Ele, mais Ele vai liberando as promessas sobre a sua vida. Quanto mais você permite que o Espírito Santo habite dentro de você, quando você diz para o Senhor, enche-me até transbordar. Quando você declara para o Senhor, Deus, derrama tanto a tua glória que eu não vou conseguir ficar de pé. Ah, querido, não vai ter ninguém que vai te parar, porque o Senhor Jesus vai começar a derramar sobre a sua vida. O Senhor Jesus vai derramar uma unção sobre a sua vida. E eu vou te dizer que a unção do Senhor Jesus nunca acaba, nunca para, querido. E Ele vai derramando da unção. Cada vez que você chega na presença dEle, cada vez que você busca a presença dEle, cada vez que você fala, Senhor, me enche a minha vida, Senhor, enche, meu Deus, até que eu não consiga mais saber quem sou eu, até que eu não consiga mais, Senhor, ficar sem a tua presença. Ele vai começar a encher a sua vida e as coisas vão começar a mudar. Vão começar a mudar, querido. Eu creio que elas vão começar a mudar em nome de Jesus. Deixa Deus assumir o controle da sua vida. Deixa Jesus assumir o controle da sua vida. Às vezes as coisas estão difíceis porque você é teimoso. E eu estou falando isso com carinho para você. Eu tenho filhos e eu quero sempre o melhor para eles. Mas às vezes eles são teimosos. Às vezes eles querem fazer aquilo que eles querem fazer. E eu falo, mas não faça porque eu já fiz, deu errado. Mas eles querem fazer. E eu quero dizer para você nessa manhã, não seja um filho teimoso. Deixe o Senhor Jesus assumir o controle da sua vida. Deixa Ele assumir. Faça um voto com Ele. Faça algo, fale assim, Senhor, eu não estou muito acreditando nisso não, mas eu vou confiar. Faça um propósito com o Senhor. Se você não é batizado com o Espírito Santo, se você ainda não experimentou isso, eu te convido a você fazer um propósito de oração com o Senhor. A você buscar e falar, Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo. Eu quero que quando eu dobrar o meu joelho, que o Senhor derrame essa unção sobre a minha vida. Que onde eu passar, as pessoas olhem e falem, lá vai um servo de Deus. Lá vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu sempre brinco com as mulheres, e eu sempre brinco aqui na Tarde da Bênção também. Que eu falo que nós temos que ser aquele tipo de mulher que a gente nem acordou 100%. Que a gente está lá concluindo um download ainda. E o diabo fala, eu vou ficar perto dessa mulher? Vou nada, ó. Vou bater em retirada. É assim que nós temos que ser. No mundo espiritual não é ser bonitinho aqui na igreja. Não é ser bonitinho aqui pra gente ver, não. É no seu particular com o Senhor Jesus. É lá onde ninguém tá vendo. É lá onde o pastor e a pastora não pode ver. É lá no secreto da tua alma que você tem que se derramar diante da presença dEle. Eu não estou aqui para julgar você, nem para dar bronca em vocês, não. Decidir buscar o Senhor e decidir ter intimidade com Ele é uma coisa sua, é particular. Nós não podemos obrigar você a fazer nada, mas nós podemos ensinar vocês que o melhor caminho para tudo nessa vida é através da oração. Se você quer receber o poder do Senhor Jesus, você tem que orar e buscar. Sem poder que vem do alto, é impossível fazer qualquer coisa neste mundo. E sem o poder que vem do alto, é impossível fazer a obra de Deus com sucesso. Você tem um chamado. Você foi chamado para pregar as boas novas do Evangelho. O Senhor Jesus te salvou, querido. Não é para você ficar sentadinho na cadeira, não. Não é para você ser membro de igreja, vem pro culto, vai embora, vem pro culto, vai embora, vem pro culto, vai embora. Lá em Miracatu, eles falavam, crente esquenta banco. Não, o Senhor Jesus te chamou para ser a diferença. Ele diz para você que você é o sal da terra e você é a luz do mundo. Foi para isso que o Senhor nos chamou.
É para isso que Ele te convida neste momento a ter um particular com Ele e ter intimidade com Ele. Pouca oração, pouco poder. Eu tenho visto nos últimos dias algo que entristece o meu coração. E eu até conversei com o pastor esses dias. Eu falei que se as pessoas soubessem a arma que elas têm na mão delas, ninguém ia sofrer nesse mundo. Ninguém. Sabe por quê, querido? Porque nós temos visto grandes milagres. O Senhor tem feito coisas sobrenaturais. E não é porque a pessoa tem um sobrenome bonito, renomado, ou porque tem dinheiro. Porque nós já vimos tantas pessoas que tinham dinheiro, que gastaram até o último salário delas, o último valor de dinheiro delas, e nada aconteceu. Mas nós vimos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, que quando abriram a sua boca, Deus operou tantos milagres. Eu falo para vocês que o nosso ministério, ele teve uma data, ele teve 2 fases. Uma fase até o Covid do pastor e outra fase após o Covid do pastor. Quando eu falo para vocês que nós só recebemos um milagre quando a situação é contrária, é verdade. Eu precisei passar por uma situação de quase perca, de quase morte da vida do meu esposo, para eu me posicionar como mulher de oração. Nossa, pastora, a senhora não orava? Meu Deus, a senhora era pastora. Eu orava, queridos. Eu orava, mas eu não tinha intimidade com o Senhor suficiente para poder hoje estar aqui falando sobre isso com vocês. Porque para mim é muito fácil estar na posição que nós estamos e falar para você: faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo outro. Não é isso que a palavra diz. Nós temos que ser experimentados, porque através disso nós vamos edificar a vida de cada um. É assim, amor? Amém. É dessa forma que Deus faz. Nós não podemos falar daquilo que nós não vivemos e daquilo que nós não experimentamos. O meu esposo passou por uma situação difícil. Essa semana nós estávamos mostrando até as fotos. Eu falei para ele, essas coisas eu não posso ver, porque isso mexe com a minha alma. E quando nós nos posicionamos em orar, e quando a situação veio, e teve um dia que o médico falou: ele vai ter alta terça-feira. E eu fui para a igreja. Falei, eu vou adorar o meu Senhor, porque eu já estava de alta. Na terça-feira ele entrou na UTI. E eu falei: Deus, o Senhor tem um propósito. E aí eu não orava mais de 6 em 6 horas. Eu passei a orar de 3 em 3 horas. E Deus operou um milagre, porque Ele está aí. Glória a Deus. Bonito. Cheio do poder de Deus. E quando ele voltou para casa, no hospital, que ele não podia ter muitas emoções, né? Então, no hospital eu só falei assim: amor, quando chegar em casa a gente tem que conversar um negócio importante. Mas ele não entendeu muito, não deu muita importância, porque estava cheio de remédio, né? Mas eu precisava falar. A minha parte era falar, né? E quando ele chegou em casa, eu lembro que nós estávamos sentados na sala e eu falei: amor, agora as coisas mudaram. Nós somos pastores e pastores de igreja. Foi assim, não foi, amor? Veio uma situação adversa e forjou o nosso caráter. Se algo vir sobre a sua vida que você não está entendendo, clame ao Senhor, busque a Ele e receba o poder que vem do alto. Amém? Receba o poder do Senhor Jesus para a sua vida. O poder que você vai falar para essa pessoa que está passando por qualquer dificuldade ou por uma dificuldade. Você vai falar: o meu Redentor vive, Ele vai pelejar por você. O meu Deus, Ele cura câncer. O meu Deus, Ele cura câncer de próstata, Ele cura câncer de mama. Nós estamos no mês Novembro Azul. O meu Deus, Ele cura isso. Essa madrugada, enquanto nós orávamos, o Senhor falou, ministrou no nosso coração. Ele não perdeu o controle de nada. Basta a mim e a você que nós entremos na presença dEle e que nós buscamos o poder que vem do alto. Receba o poder do Senhor Jesus nessa manhã sobre a sua vida.
Se você não chora mais na presença dele, fala: Senhor, como é bom chorar na tua presença. Como é bom sentir a tua presença no nosso coração. Peça para ele nessa manhã, querido. Peça para ele. Eu queria, antes de encerrar, ler um versículo que está lá em Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, que vai falar sobre obediência e dependência. Está escrito assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Foi por amor que ele se entregou. E o amor dele não muda. O amor dele não diminui. É igual o amor de pai para filho mesmo. Nossos filhos aprontam, mas nós não deixamos de amá-los. É esse o amor de Jesus pela nossa vida. Então que você entenda nessa manhã. Busque e tenha intimidade com o Senhor.